Ganhamos, né? Ganhamos mais uma. O Brasil é Brasil, realmente. Não é aquela seleção que a gente viu em 2002, que a gente viu em 94. Sendo que a de 94 nem era tão qualificada assim, comparando com a de 2002, ou a de 70, a de 62, né? Mas foi uma seleção que, nossa senhora, jogou com tudo que tinha em seu potencial, né? Transformou potência em ato, como diria Aristóteles. Eu queria trazer a reflexão aqui, a questão do... tem uma coisa que a gente se engana muitas vezes, e eu já fui adepto desse discurso também, confesso, que é aquela história de eu vou torcer para esses jogadores por quê? Né? Eles são milionários, estão ganhando lá rios de dinheiro. E eu estou aqui na minha vida particular, medíocre. Mas é justamente por isso que a gente torce por esses homens. Por um Ronaldo Fenômeno, por um Ronaldinho Gaúcho, por um Romário, por um Neymar, um Hendrick, um Vini Júnior. Por quê? Eles vivem vidas que talvez a gente nunca vá viver. Eles são o que os gregos chamavam há milênios atrás de heróis ou semideuses. Quando Alexandre o Grande estava conquistando a Ásia, um macedônio, lá na Macedônia, ficava sabendo dos feitos de Alexandre e de seu exército, ele tinha orgulho, ele sentia um brio dentro de si de ser macedônio, de ter nascido no mesmo chão que aquele guerreiro e líder tinha nascido. Porque a gente vive nossas tragédias, nossos dramas, nossas comédias, que são relevantes pra gente e, sei lá, para mais 2 ou 3 pessoas. Se a gente tiver a sorte de ter esse número de pessoas que nos amam de fato. E quando a gente olha para essas figuras que conquistam coisas que a gente jamais vai conquistar na vida, que um homem medíocre jamais... Quando eu falo medíocre, eu não estou diminuindo, não. Medíocre é tudo aquilo que é vulgar, né? Que é comum. Né? Eu sou um homem medíocre. Sou comum. E a gente olha para esses homens e a gente vê aquilo que talvez nós gostaríamos de ter feito. Não exatamente no futebol, né? Mas em termos de relevância. Né? E é legítimo torcer por essas pessoas, por esses homens, por esses atletas. Hoje em dia eu não entendo eu só consigo ver inveja e rancor numa fala que diz: ah, mas eles estão ganhando milhões e eu aqui tenho que trabalhar, não sei o quê. Sim, meu filho, você tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, né? Esses homens estão trabalhando também. Agora, eles trabalham em alto nível na área deles. A maior parte dos jogadores de futebol ganha, sei lá o que, 4 mil, 5 mil, 6 mil reais. As pessoas têm a ideia de que jogador de futebol é rico ou bem de vida. Não, a maior parte dos jogadores, né? Imagine o jogador do Limoeiro, por exemplo. Você acha que o jogador do Limoeiro ganha 20 mil reais por mês? Não. Então a gente olha para esses homens que nasceram da mesma terra que nós nascemos. A gente olha, nós pernambucanos, olhamos para um Rivaldo. Muita gente lembra de Ronaldo Fenômeno naquela Copa, mas o melhor jogador daquela seleção foi Rivaldo. Nós pernambucanos olhamos para Rivaldo e nos identificamos ali. É um pernambucano que tornou-se um herói.
um semideus, né? Então, é muito legítimo a gente ter esse sentimento, olhar para esses homens, ou para mulheres atletas, que tiveram grande destaque, torcer por essas pessoas, né? Realmente, às vezes, beira a idolatria, não está certo isso. Não está certo, mas é natural. É um monte de coisa que não está certa que a gente vive e faz, e repete, 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 né? Então, para conhecer uma pessoa pura, não conhecia ainda. Então, é isso. Eu tinha prometido desde 98 não torcer por essa seleção. Renovei a promessa em 2014. Mas hoje, no primeiro gol do Brasil, eu chorei. Em 2002 eu também chorei quando eu vi aquela recuperação de Ronaldo Fenômeno. Foi uma coisa extraordinária de se ver, né? Uma pessoa normal, ela não jogaria mais depois da lesão que Ronaldo Fenômeno teve. Mas ele jogou e ele foi campeão do mundo. E eu tive o privilégio de ver aquilo acontecer. Acho que desde Senna nunca tinha visto nada parecido, né? Ayrton Senna era uma coisa realmente fora do Nossa Senhora. Nossa. Tanto que o funeral dele mobilizou o Brasil inteiro, né? Dizem, minha mãe dizia que o funeral de Tancredo foi tão grandioso quanto. Eu duvido, eu acho que de Ayrton Senna foi uma coisa espetacular. Mas é isso, é legítimo a gente torcer por essas pessoas, né? E é ridículo a gente olhar para um jogador e dizer, não vou torcer por esse jogador porque ele vota no candidato A ou porque ele vota no candidato B, né? A gente vê muito isso acontecer na direita e na esquerda. Mas o caso mais evidente disso a gente vê com o Neymar, né? Muita gente de esquerda torce contra o Neymar, né? Não é que não torça por ele, torce contra porque ele tem determinadas relações com determinado espectro político. Ridículo, isso é ridículo, né? É como, por exemplo, eu olhar para Chico Buarque, para a obra de Chico Buarque, dizer que é uma obra medíocre porque ele é um comunista. Pelo amor de Deus, não concordo com as visões dele. Inclusive eu acho muito cínico, mas a obra daquele homem é uma coisa espetacular, né? Dentro da música brasileira, pouca coisa foi parecida. Então, pelo amor de Deus, vamos usar o senso de proporção, né? E torçamos sim para esses heróis, esses semideuses, né? Na Grécia Antiga se chamavam de semideuses, porque eles fizeram coisas espetaculares e, pela cabeça dos gregos, eles só podiam ser filhos de deuses e ninguém se espantava com a força dos deuses na mitologia grega, porque os deuses eram deuses. Agora, os semideuses eram humanos, né? E deve ter sido uma coisa espetacular ver Aquiles lutando, né? Se Aquiles de fato existiu, obviamente ele não era filho de um deus, mas o camarada foi tão lendário nas suas ações bélicas que era impossível pensar em Aquiles como sendo filho somente de dois humanos, né? Então é isso, torçamos por essas pessoas sim, e vamos lá, que essa seleção mata a gente do coração.